Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, no Salmo 51, o verso 12. Assim está escrito: Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Esta é parte de uma súplica de Davi. Davi, um servo de Deus, descrito na Escritura Sagrada como o homem segundo o coração de Deus, escolhido para governar e dirigir a nação de Israel. Deus encontrou elementos desejáveis na vida, no coração de Davi. Portanto, o colocou à frente do seu povo. E Davi viveu em plena comunhão com o Senhor, desfrutando de bênçãos, vitórias, livramento, crescimento, a prosperidade do povo, a bênção de Deus na vida do povo. Tanto é que o reinado de Davi é chamado na Bíblia o período do Reino Unido. Ele sucedeu a Saul, que foi o primeiro rei, escolhido pelo povo. Davi escolhido por Deus. Depois dele veio Salomão. Depois de Salomão, o reino se dividiu e as coisas, cada uma, foram para um devido lugar. Mas tudo como consequências de não atentarem para a orientação de Deus. Então, este Davi, que trazia prazer e alegria ao coração de Deus, ele também não estava livre de, em algum momento, por falta de um cuidado, uma vigilância, ele vir a fracassar diante do Senhor. O próprio Salomão deixou escrito que não há homem que viva sobre a terra que nunca peque. O único que viveu sem pecado nesta terra chama-se Jesus Cristo. Nunca pecou e na sua boca não se achou engano. Foi um homem santo, perfeito, justo, maravilhoso. Com a exceção de Jesus, todos quantos vieram povoar esta terra tiveram estas amargas experiências com o pecado. Até o mais santo dos mortais, aqueles que procuraram viver numa vida íntima, de comunhão, de devoção, de lealdade para com Deus. Houve momentos na vida em que sucumbiram e também passaram por momentos difíceis. Davi, aconteceu isto com ele. Todos nós conhecemos o que aconteceu com Davi, porque a Escritura não esconde nada. Ela revela tudo a respeito das pessoas, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, diferente dos homens, que quando eles fazem as coisas boas, eles querem que todos publicam. Quando eles cometem algo errado, eles querem que todos ocultem, passem a mão por cima e escondam. É próprio do ser humano, por conta do pecado, esconder-se. Foi assim que aconteceu com Adão. Quando Deus colocou no jardim do Éden, ele não tinha nenhum problema de se apresentar diante de Deus. Mas no dia em que pecou, no dia em que desobedeceu, ele passou a se esconder e não assumiu o pecado. Quando Deus pergunta, ele diz, a mulher. Quando Deus pergunta à mulher, ela diz, a serpente. Então o ser humano é isto. Ele é tendencioso ao pecado e quando comete, nunca é culpa dele. Sempre é culpa do outro, que o levou, que o induziu a cometer aquele deslize. Aqui estava Davi. Um dia em que os seus exércitos estavam numa batalha, numa guerra, numa campanha aguerrida contra inimigos, todos os seus
comandantes e soldados estavam em batalha, e neste dia Davi decidiu ficar em casa. O comandante maior do seu povo, de quem emanavam as ordens que ele recebia de Deus, neste dia não foi à batalha, ficou em casa. E a Bíblia registra que, ao ficar em casa, pela tarde, ele começou a andar pelo alpendre, pela varanda lá da sua casa. E a Bíblia diz que ele olhou ao longe, ele observou tudo que nós já sabemos. Uma mulher que estava se banhando, e ele olhou, ficou admirado, encantado com ela, desejou-a, mandou que trouxesse e deitou-se com ela e pecou. Foi isso que aconteceu com Davi. A partir deste momento, nós encontramos as consequências que vieram para a vida de Davi. Pois bem, em primeiro lugar, ele foi levado pela cobiça. A tentação o venceu. Eu sempre tenho dito que a tentação, ela segue 4 passos. Nada acontece de repente na vida das pessoas. A pessoa diz, não, foi de repente, eu não estava esperando. Isso é conversa mole. Nada acontece de repente. As coisas são trabalhadas na mente e são direcionadas ao coração, e a partir dali são dados passos seguintes. A tentação, em primeiro lugar, ela desperta o interesse. Quer dizer, em primeiro lugar, ela chama a atenção. A pessoa está olhando numa direção e, de repente, algo numa direção lhe prende a atenção. Então, ela chama a atenção. Segundo lugar, ela desperta o interesse. Despertou o interesse, ela cria desejo, em terceiro lugar, e em quarto lugar, ela pede ação. Então, chamou a atenção o ato que estava fazendo. Despertou interesse. Exigiu uma ação. Ele tomou a decisão de chamá-la, de trazê-la para si. Em quarto lugar, pediu uma ação. Foi aonde houve a consecução, ou seja, a consumação do ato que transgrediu diante de Deus. Feito isto, depois dessa tentação que levou a esses 4 passos, e levou na consumação, e o pecado sendo consumado, diz a Bíblia, gera a morte. Então a morte no caso aqui foi a morte espiritual, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu todo o direcionamento e passou a seguir o caminho que a indução do pecado estava lhe levando. Certo é que ele tentou ocultar, tentou esconder, mas não teve jeito. Isto se tornou claro mais na frente. O que ele fez, só ele e a mulher sabia. Nem os seus comandantes, nem o marido desta mulher, mas o certo é que quando ele vem da batalha, Davi procura induzi-lo para jogar o seu pecado à costa dele e sair ileso disso. Não conseguindo, ele arquitetou que colocasse este homem em frente de batalha, e ele foi, e o inimigo o acertou na primeira, e ele morreu. Parece que tudo estava certo. Lá na frente, vem Natã, a quem Deus usa para falar com Davi. Natã não estava junto de Davi naquele dia, mas o Senhor revelou a ele, porque Natã era profeta do Senhor. E ele chega a Davi, ele não lhe aponta o dedo diretamente, mas ele diz uma parábola, para que o próprio Davi desse a decisão do que se fazer. Ele disse, olha, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, e veio um amigo dele, e ele pegou a ovelha do seu amigo, do seu vizinho, que era uma única ovelha, e ele a sacrificou. E então disse, quem foi que fez isso? De que é digno este homem? Esse homem é digno de morte.
E aí Natan disse: Davi, este homem é você. Ele caiu em si, ele viu o prejuízo que ele tinha causado, ele viu os caminhos terríveis pelos quais ele tinha andado, e ele ficou um tempo privado da comunhão com Deus. Perdeu a pureza do coração, perdeu a retidão, perdeu a presença de Deus, o Espírito do Senhor se ausentou dele, perdeu a alegria da salvação, do livramento, perdeu a disponibilidade de um espírito voluntário, ficou aprisionado, preso na impureza, na imperfeição, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, sem alegria e sem o espírito voluntário. Viveu nesta condição por aproximadamente, conforme alguns, quase 1 ano a 1 ano e meio nesta condição, até o dia em que Deus trouxe à luz este feito através do profeta Natan. E ele então se colocou em posicionamento quando ele entendeu que era ele e não outro, e ele deveria pagar por aquilo que havia feito, e foi um momento de lamento, de tristeza e também de arrependimento. A felicidade do homem está nisso, quando ele reconhece o seu erro, arrepende-se e abandona. A palavra de Deus diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E o que ele fez? Depois que ele foi confrontado pelo Espírito de Deus, não tinha mais o que esconder e ele precisava arcar com estas consequências. Isso depois, lá na frente, teve impacto na sua família. A família dele foi depois uma família marcada por várias situações adversas, mas aqui ele chega diante de Deus arrependido e ele vai pedir a Deus misericórdia. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Ele reconheceu, ele agora estava declarando diante de Deus. Ele escondeu o quanto pôde, como Deus, que viu e mostrou ao profeta, não tinha como ele negar. Então ele vem diante de Deus e diz: segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Ele reconheceu que cometeu iniquidade. E purifica-me do meu pecado. Então, a confissão é assim. Não é a pessoa chegar e dizer: perdoa pelos meus pecados. Ele tem que chegar diante de Deus e declarar com sinceridade e arrependimento, para que, por graça e misericórdia, Deus possa oferecer-lhe o perdão. Então ele diz, seguindo os versos aqui, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quer dizer, a partir daquele momento que foi descoberto, a consciência dele não lhe deu mais sossego. Ela ficou martelando a todo instante. E a consciência é assim. Ou ela aprova ou ela reprova os nossos atos. Uma vez que foi revelado os nossos atos errados contra Deus e contra o próximo, a consciência vai martelar e vai nos trazer o sentimento de culpa, enquanto não tomarmos uma posição de resolver essa situação, ela vai estar ali apertando conosco. E quando a consciência nos condena, nós nos sentimos afligidos e passamos a viver momentos de sofrimento, de solidão, de desamparo, de tristeza, de abandono. Porque se o mais importante da nossa vida
se perdeu na prática de um pecado, que foi a presença de Deus, tudo mais se perde. E o que fazer numa situação como esta? E aí o adversário fica trabalhando na mente da pessoa. Primeiro ele induz a pessoa à prática do erro, à prática do pecado. Depois que a pessoa comete, ele fica zombando da pessoa. E a pessoa fica um boneco. Não tem a comunhão com Deus e tem ainda a acusação do inimigo, que o levou à sedução, mas depois acusa. Porque a Bíblia diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. E ele diz aqui, contra ti somente pequei. Todo e qualquer nosso pecado, embora que seja com terceiros, em primeiro lugar, o nosso pecado é contra Deus. Porque nós fomos infiéis diante dele, que prometemos lealdade, fidelidade, temor e sinceridade. Quando pecamos, nós quebramos esta cadeia de relacionamento com o Senhor. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal. Mas naquele instante não era mal aos olhos de Davi, era bom, era desejável. Mas aqui na confissão ele diz, o que parece mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E aí ele começa a dizer, iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Tudo isto que nós já sabemos, que a partir do momento do pecado de Adão, todos que vieram depois dele, porque todos os filhos de Adão não nasceram antes do pecado, nasceram depois, portanto nasceram todos, foram concebidos e nascidos em iniquidade, em pecado. E ele diz agora, depois que fez a confissão, ele vai fazer o pedido a Deus. Primeiro confessa e deixa. Bem, uma vez que ele confessou e prometeu diante do Senhor, agora ele passa a fazer um pedido a Deus. No versículo 7, do verso 7 por diante, ele diz, purifica-me com hisope e ficarei puro. Quer dizer, ele se sentia impuro, ele precisava ser purificado. Ele diz, purifica-me. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Quer dizer, ele estava manchado pelo pecado. O pecado mancha, o pecado contamina. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Ele tinha perdido esta sensibilidade de ouvir júbilo e alegria. Ele diz, para que gozem os ossos que quebraste. Em um outro pedido ele diz, esconde da tua face os meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Ou seja, que os meus pecados não sejam presentes, visíveis a todo instante. Mas existe um segredo. A palavra de Deus diz que quando nós confessamos nossos pecados, nós abandonamos, Deus os lança no mar do esquecimento. Deus não fica jogando em rosto. Uma vez que o arrependimento e a confissão foi sincera, verdadeira, diante de Deus, o Senhor perdoa. Perdoou aquele pecado. É como se nunca tivesse existido, porque houve o perdão. Tem consequências? Tem as consequências, não tem como freá-las. Uma vez praticado, as consequências que virão, elas terão que ser assumidas, porque são frutos do pecado. E no versículo 10, então, a partir do versículo 10, ele começa, então, a fazer vários pedidos aqui. Então, o primeiro que nós encontramos aqui, ele disse, faze-me ouvir júbilo e alegria. Júbilo e alegria, que ele estava precisando disto. Então, em primeiro lugar, ele estava precisando de receber alegria, de ter júbilo, de ter gozo, de ter satisfação, de ter prazer diante de Deus. Então, este era o primeiro ponto que Davi precisava. Por isso que eu li aqui no verso, ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação
e sustém-me com espírito voluntário. Bem, mas antes que ele receba a alegria da salvação e o espírito voluntário, outras coisas deveriam acontecer antes destas. Então nós observamos aqui pelo menos 7 coisas que Davi pediu na sua confissão. A primeira nós já lemos aqui no verso 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria. O pecado tinha tirado dele o júbilo e a alegria. Ele pede agora que isto volte, que o Senhor faça-o ouvir novamente júbilo e alegria. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, está aqui no verso 10. Ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. O coração dele tinha sido dominado pela impureza. O pecado é chamado também de impureza. E ele diz agora, cria em mim um coração puro. Quer dizer, purifica. Ele disse aqui, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Então ele pede agora que Deus lhe dê, que Deus crie nele um coração puro. Terceiro, e renova em mim um espírito reto. Ele tinha perdido esta retidão diante de Deus e passou a andar na imperfeição. Então, este espírito reto é o espírito que vai ligar-se em comunhão com Deus. Ele diz, renova em mim um espírito reto. Ele sentiu falta desta retidão no espírito. Mas, em terceiro lugar, ele pediu a Deus isso. Renova em mim um espírito reto. No verso 11, a quarta coisa ele diz, não me lances fora da tua presença. Não me lances fora da tua presença. Adão, quando desobedeceu e pecou a Deus, ele vivia na presença de Deus. Ele vivia no jardim do Éden. A partir do momento em que transgrediu, desobedeceu e pecou, Deus o expulsou do jardim do Éden. E ele perdeu a presença de Deus. O pecado de Davi tirou-lhe a presença de Deus. Mas ele diz aqui, não me lances fora da tua presença. Ele agora começa a suplicar a presença de Deus. Davi foi um gigante, foi um valente, foi um vitorioso por conta da presença de Deus na vida dele. E agora ele sentia que esta presença estava ausente. Então ele diz, não me lances fora da tua presença. O quarto pedido que Davi fez. O quinto, e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz a ligação entre nós e Deus. É o Espírito Santo que movimenta o poder de Deus na nossa vida. É Ele que nos capacita, é Ele que nos move, é Ele que nos agiganta, é Ele que nos conduz em triunfo, em vitória. É o Espírito Santo, este elo de comunhão, de acesso direto à presença de Deus. E ele diz, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então observe, um crente que vive em plena comunhão com Deus e de repente ele se acha na prática do pecado, o Espírito Santo não permanecerá com ele. Vai ficar ausente. E a pessoa que conhece ao Senhor, que serve a Deus, que tem experiências com Ele, com o Espírito Santo, quando do pecado, ele vai sentir este vazio, esta falta, essa tristeza que faz a ausência do Espírito Santo na vida. Mas uma vez confessado o pecado, Davi disse, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele queria voltar novamente a ter esta comunhão, este elo com o Espírito Santo. E chegamos ao verso 12 que li. A sexta coisa que Davi pede, ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salvação é boas novas de alegria, de paz, de livramento, de proteção, de direção, de cuidado. Tudo isto a pessoa perde esta alegria e a tristeza vem fazer morada no coração dele, porque a tristeza é companheira do pecado. O pecado gera tristeza, gera separação.
Mas quando há confissão, nós precisamos pedir a Deus um renovo completo e total na nossa vida, em todas as áreas. Então Davi está pedindo o seguinte aqui, em sexto lugar: torna a dar-me alegria da tua salvação. Eu não posso viver sem a alegria da salvação. E ele pede a quem pode dar, a Deus. E em sétimo e último lugar aqui, nós encontramos que ele diz: e sustém-me com espírito voluntário. O homem no pecado, ele perde a voluntariedade. Mas no arrependimento, ele pede a Deus: sustém-me com um espírito voluntário. Veja quanto sofrimento Davi passou por um pecado cometido. Quantas consequências ele sofreu na vida. Em quantas áreas da vida dele o pecado adentrou e arruinou. Tirou da comunhão com Deus, ele trouxe uma série de mazelas para a sua vida. E que no momento em que ele reconheceu, foi confrontado pelo profeta, reconheceu, arrependeu-se e confessou a Deus e fez a oração do arrependido, ele pediu a Deus a renovação destas coisas. E o Senhor Deus deu. Por quê? Porque o Senhor Deus viu sinceridade no coração de Davi. Embora tendo errado grave, tendo feito uma coisa horrorosa diante de Israel, o maioral da nação, mas quando ele se curvou diante de Deus em arrependimento, o perdão de Deus vem. É assim, é isso que as pessoas não compreendem e não aceitam, que quando a pessoa peca, ele está perdido para sempre. Mas a palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus diz que nós vivemos neste mundo sujeitos a isso. Não é para pecar. Mas se porventura acontecer alguma situação desta na nossa vida, o que temos que fazer é reconhecer o nosso pecado, nos arrepender dele, abandoná-lo, chegar diante de Deus arrependido, confessar ao Senhor e prometer a ele fidelidade e lealdade. E que os dias seguintes da nossa vida venham a confirmar isso que estamos pedindo. E que a nossa vida seja restaurada à comunhão diante de Deus. Foi o que Davi pediu. 7 coisas nas quais ele sentiu que foi fragilizado, foi prejudicado como a consequência, e ele pediu então, e o Senhor Deus o restaurou. E ele voltou a ser aquele homem que era segundo o coração de Deus. Deus não disse, quando outra coisa, olha Davi, eu vou te responder, mas eu não esqueci lá o teu pecado, viu Davi? Não, Deus não age assim. Deus confessou, perdoou, acabou. Deus não lança em rosto. Quem fica lançando o pecado das pessoas em rosto é o ser humano, que é pecador, quer justificar o seu pecado e fica jogando o pecado dos outros na cara. Mas é para justificar o seu. Deus não age assim. Deus, quando confessa e deixa, com arrependimento, Deus perdoa. Perdoou é como que se passar uma borracha. Vai procurar onde está o pecado. Não tem mais. Foi apagado, foi perdoado, foi lançado no mar do esquecimento. Não existe. Então foi esta graça que Davi recebeu da parte de Deus. Então ele recebeu de volta júbilo e alegria. Ele recebeu um coração puro, um espírito reto, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a alegria da salvação e o espírito voluntário. Seguiu o caminho dele, desfrutando da bênção, da comunhão com Deus e Deus fazendo-o próspero naquele reinado. Então, nós aprendemos aqui com Davi que estamos sujeitos a isto, mas o que nos compete quando falharmos é não esconder o nosso pecado, mas é procurar arrepender-nos e procurar a Deus o mais rápido possível e confessá-lo
e abandoná-lo, para que possamos alcançar de Deus a misericórdia, a graça e o perdão. E assim seguiremos a vida e continuaremos na caminhada para esperarmos o encontro maravilhoso com o Senhor nosso Deus. Então que possamos fazer como Davi: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.